Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, com você Chico Rodrigo, nesta série com a Surat A Caverna. Hoje vamos pegar a terceira história, uma das histórias mais impressionantes. Essa história só existe nesta surata, que vai começar do versículo 60 ao versículo 82. É uma história incrível, uma história impressionante, não é? Que ela mostra também uma das fitnas, uma das tentações, uma das provações, o que as pessoas podem estarem expostas, que é a tentação do conhecimento, que o conhecimento ele é uma tentação, não é? Por que as pessoas querem conhecer e aprender? Para ensinar, para dar lição de moral, para mostrar que ela que sabe, que os outros não sabem? Qual é o objetivo do conhecimento? E também a ignorância também é uma fitna, né? É uma tentação, uma provação. Essa passagem do Alcorão aqui que nós temos, versículo 60, é a história do profeta Musa, Moisés, né? Em árabe, Musa, com um jovem, com um homem virtuoso chamado Khidr, ou Khudr, ou Khadr, né? Nós vamos entrar nessa história agora, né? O profeta Moisés, a.s., foi relatado no hadith, como está no Bukhari, está no Sahih Muslim, que Moisés foi perguntado: quem é a pessoa mais sábia do mundo? Moisés disse: eu sou a pessoa mais sábia do mundo. Allah então quis dar uma lição para Moisés, para o profeta Musa, e que essa lição servisse para toda a humanidade. Allah falou para Musa: não, Moisés, então você vai até um vale onde tem entre dois rios, e lá vai ter uma pessoa que vai te ensinar algumas coisas. Moisés então foi. E aí começa a nossa história, o versículo 60. E lembra-lhes ao Muhammad de quando Moisés disse a seu jovem servo: não deixarei de andar até atingir a junção dos dois mares, ou passarei décadas andando, né? E quando atingiram ambos a junção dos dois mares, esqueceram seu peixe. Ou seja, Moisés levou um peixe para se alimentar no meio do caminho. Só nessa passagem do Alcorão, os exegetas, os intérpretes do Alcorão, os sábios que ensinam o Alcorão, eles dizem o quê? Olha, Moisés ele foi viajar e levou junto levou junto a sua marmita, levou junto a sua refeição durante a viagem. Ou seja, a lição que se tira desses dois versículos: primeiro, você quer viajar, você quer estudar, prepare-se, não é? Prepare, cara. Eu vou viajar, vou ficar lá naquela mesquita lá, cara, sabe para onde você está indo, qual é o meio de transporte que você vai, quanto tempo você vai ficar, o que você vai gastar, o que você precisa para ficar lá. Moisés então levou o peixe. Moisés fez o quê? Levou o peixe, né? Levou o peixe, né? A sua provisão, né? Então a história é a seguinte: Moisés foi com esse jovem e levou um peixe. Qual é o local onde Moisés deveria esperar para um homem virtuoso ensiná-lo? Allah deu uma dica para ele, né? Você vai, quando o peixe desaparecer, sair, aqui é o local, espera ali que o Khudr, essa pessoa, vai chegar. Vou falar dele daqui a pouco. Tudo bem, versículo 62 fala o quê? Quando eles chegaram ambos, o jovem, o guia e o Musa, olha só, Musa, profeta de Allah, precisou de um guia para orientá-lo, sabe o caminho. Significa, olha a humildade no conhecimento. Gente, ninguém nasce sabendo. E outra coisa, ninguém aprende sozinho. E ninguém consegue ensinar sozinho. As pessoas precisam uma das outras para aprenderem. Aí já está a primeira lição de humildade. Moisés, a pessoa mais sábia na terra, Allah diz para ele: vai até um homem chamado Khudr, ele vai te ensinar. O que Moisés fez? Saiu procurando? Não. Pegou um jovem, ele pegou a sua refeição, o que você ia precisar durante a viagem, e o levou. Isto é a humildade na busca do conhecimento. Gente, humildade na busca do conhecimento. Eu que estou à procura, eu que preciso aprender. Então a pessoa tem que ter humildade em perguntar, em ligar: posso ir aí? Alguém me leva até alguém que possa me ensinar? Bom, daí o versículo 63 vai dizendo: quando se abrigaram no rochedo, então viu que o peixe, esqueceram o peixe. Meu Deus do céu.
Cadê o peixe? Cadê a marmita que eu fiz pra gente comer na viagem? Esqueceram. E ele lembrou. O peixe caiu e foi pro mar, sozinho. Já é um sinal de Deus. Não é? Quando aconteceu isso, Moisés disse, era isso que eu estava buscando. Está aqui o sinal de Deus, que eu vou ficar esperando aqui até aparecer um homem que vai me ensinar aquilo que eu não sei. Ou seja, até aqui, o profeta Musa, profeta de Allah, pegou um guia para levar ele até um caminho e tomou os meios. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aprendendo, você que está aprendendo, você quer trilhar o caminho da procura do conhecimento, tome os meios com toda humildade, com toda gratidão. Alguém que te indique, até alguém que possa te ensinar. Não é? No versículo 64 fala o seguinte, né? E Moisés disse, isto é o que buscávamos. Então ambos voltaram seguindo suas próprias pegadas. Tá bom. Aí que tá. Versículo 65. Encontraram um dos nossos servos. Quem é esse servo? Ao qual concedemos misericórdia, vindo de nós, e ensinamos paciência de nossa parte. Esse servo, chamado no Alcorão não fala o nome dele, na Sunna que fala, chamado Hodor, ou Khidr, ou Hadar. Esse homem, ele não, os sábios divergem se ele era profeta ou não era profeta. A maioria dos sábios dizem que ele não era profeta. Não, isso e outros disseram que ele era profeta, mas não é o caso aqui. Era uma pessoa virtuosa, piedosa, que Allah deu para ele um conhecimento sem ser o conhecimento da profecia, da revelação dos livros. Tá? Deus deu para ele um conhecimento exclusivo, conhecimento específico. Esse Hodor, ele não é um santo, ele não é imortal, como algumas pessoas dizem. Tá? Esse Hodor é uma pessoa que Allah deu para ele um conhecimento que Moisés não tinha. A função dele nessa história do Hodor era ensinar ao Moisés aquilo que ele não sabia. Algumas pessoas vão dizer, esse Hodor é o São Jorge. Gente, não tem nada a ver. São Jorge, né, dos católicos, com o homem que ensinou Moisés. Não tem nada a ver. Porque tirar a palavra Hodor, né, que significa, a origem dessa palavra é do verde. Diziam o quê? Que por onde ele andava, onde ele sentava, onde ele ficava, aquilo que era seco voltava a ter vida e voltava a ficar verde, é um sinal da vida. Tá? Porque o verde é o sinal de vida, não é? Você vê a plantação, né, quando ela tá esverdeada, é que está novo, né? Não tem nada a ver com São Jorge, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, a cor do Islã eu vejo, também não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso são que as pessoas criam e inventam, né? Esse homem Hadar disse, né, era um homem virtuoso, que Moisés disse, posso seguir-te? Olha só, o adab, a etiqueta, a educação de como procurar o conhecimento, de como aprender com humildade, com respeito, com educação, como falo em português, se enxergando. Deixa eu me enxergar, cara, se enxerga, né? Olha, Moisés disse, profeta de Allah, Moisés disse, posso seguir-te? Fala lá, posso te seguir? Moisés não disse, me ensina. Não, porque o conhecimento, meus irmãos e minhas irmãs, são duas formas, né? Duas formas de adquirir o conhecimento. É o conhecimento direto, a pessoa me ensina diretamente, eu falo me ensine, ela me ensina. E o segundo, eu observo. Então, o conhecimento das coisas, direta e indireta. O profeta Musa aqui pediu conhecimento direto e indireto. Posso te seguir? Primeiro, Moisés foi até ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, você quer aprender? Lembre essa frase. O conhecimento não vai até a pessoa. É a pessoa que deve ir até o conhecimento. O conhecimento não vai até a pessoa. É a pessoa que deve ir até o conhecimento. Hoje, na palma da sua mão, com o telefone, com o YouTube, com esses canais aí, né, com biblioteca, tudo tá na palma da tua mão. Mesmo assim, as pessoas não leem, não estudam, né? Moisés foi até o homem pedindo para ele, pedindo permissão. Eu posso te seguir. Eu posso te observar. E depois você me ensine. Tu me ensina aquilo que Deus te ensinou. Isso tem uma coisa tão bonita, gente. Isso aqui é etiqueta, é muito nobre. A pessoa pedir permissão para aprender. Eu posso te seguir, eu posso te acompanhar. Depois você pode me ensinar aquilo que Deus te ensinou. Esse é o primeiro grau do conhecimento, a humildade.
Reconhecer a sua posição, reconhecer a posição do seu professor. Bom, a história de Moisés vai indo. E o homem, o professor, disse, não, você não vai ter paciência comigo. Quer aprender de verdade? Tem que aprender a ter paciência antes. Aprenda a ser perseverante. E como que se aprende a ter paciência? De que forma que se aprende a ter paciência? De que forma? É deitado na cama mexendo no celular, não se aprende a ter paciência. É no dia a dia, né? É no dia a dia. Daí você vai passar no nosso natural Corão, versículo 68 por diante, né? E assim vai indo, e o Moisés vai seguindo o homem. Moisés vai seguindo o homem até o Moisés vai seguindo o homem sem questioná-lo. O homem diz: olha, não me questione. Eu vou seguir minha vida e você vai aprender observando. O seu aprendizado é observar. Quando você passar dessa fase, daí eu vou te ensinar. Primeiro você aprende, depois eu te ensino. Como assim primeiro você aprende, depois eu te ensino? Primeiro você aprende a etiqueta, aprenda a humildade, aprenda a observar, aprenda o silêncio. Né? Hoje nós vimos, infelizmente, na internet, infelizmente as pessoas não se preocupam em aprender. Elas querem diretamente ensinar. Elas querem ditar ordem. Elas querem saber do halal e do haram. Parece que algumas pessoas não querem aprender para elas mesmas. Se você aprende para melhorar a sua vida entre você e Allah, você subiu um degrau. Se você aprende para ditar o que é certo e halal para os outros, você diminui uns 10 degraus. Né? Então o homem ensinou Moisés: olha, vem comigo, silêncio, observe, você é aluno, não se mete. Né? E a história foi indo. Até que no meio do caminho, ambos viram diante uma embarcação. Um navio com pescadores. O homem foi lá, se aproximou do navio e pá! Furou o casco do navio. Algo estranho, né, cara? O cara entra no mar lá e fura o casco do navio. Moisés disse o quê? Não, tu tá fazendo algo errado. O que é isso, professor? Você está furando o casco do navio. O que o professor disse? Não te disse que não ia ter paciência? Você quer a resposta antes da pergunta? Você nem terminou de fazer a pergunta, já quer a resposta? Eu estou respondendo, você não deixa nem eu concluir a minha resposta, já tem outra pergunta? Bom, Moisés então disse, pediu desculpa. Não me culpes pelo que eu esqueci. Eu esqueci que eu tinha feito compromisso, não ia perguntar nada, não é? E não me põe em dificuldade, além da minha capacidade. Tudo bem, seguir o caminho. No meio do caminho, esse homem viu um jovem e do nada matou aquele jovem. Do nada matou aquele jovem. Daí Moisés disse: não, peraí. Fez uma coisa terrível, como é que vai matar um jovem? O homem disse o quê? Por acaso não falei para ti, Moisés, que você não ia aguentar? Você não teria paciência comigo? Daí Moisés falou o terceiro pacto, compromisso, né? Tá bom, se eu te perguntar algo, se eu te perguntar mais algo, daí não me deixe eu te acompanhar mais. Eu já tenho minha desculpa, tá? Se eu te perguntar mais uma coisa nesse aprendizado, eu não vou te seguir mais. Você pode me proibir de te seguir. Seguiram a viagem. Quando os dois chegaram numa viagem, encontraram moradores de uma cidade e os habitantes eles encontraram habitantes de uma cidade e os ambos, o Moisés e o homem, pediram alimento. Vocês têm almoço, tem uma janta aí, para estamos viajando de uma cidade para outra, vocês estão no meio do caminho da viagem, vocês têm um alimento para nós? Trataram eles mal e não deram alimento para eles. Continuaram a viagem. Então, eles seguiram a viagem, não é? Antes de sair da cidade, esse homem viu antes de terminar a viagem, eles viram uma casa, um terreno, um bosque, e um muro caindo, né? Um muro quase desmoronando, né? E daí o homem foi lá para arrumar o muro. Moisés disse: se tu quiser, se quiser, a gente pede um prêmio. A gente arruma o muro em troca de alimento. Daí o homem disse o seguinte: chega, agora acabou aquilo que
a gente tinha se comprometido, você aprender ou te ensinar. Você disse que não ia perguntar, não ia me interromper, agora chega. Acabou. Você vai para lá, eu vou para cá. Eu vou te ensinar aquilo que você não sabe. Agora começa a história. E daí o Moisés, o homem disse, quanto a aquele barco, aquele navio que eu furei, atrás deles tinha piratas. Estavam piratas perseguindo piratas, bandidos, que se viam algum barco, um navio de pescadores, roubavam todo mundo e matavam, jogavam no fogo. Jogavam no mar, afogavam e roubavam tudo. Eu furei aquele navio, aquele barco de pescadores, para que os piratas vissem que o barco estava furado e não teria benefício nenhum para eles. Moisés, moral da história aqui. Moral da história. Gente, tem coisas que nós só sabemos que estão na nossa frente. Nós não sabemos que é na página 3, sabemos até que está na página 2. Você vê uma pessoa na condição tal, mas você não sabe o que está por trás dela. Não sabe o que ela passou, não sabe os seus medos. E tem outra coisa aqui que os sábios concluem. Esse navio, esse barco, vamos dizer assim, tem dois prejuízos. Um prejuízo que é furar, ele vai afundar parte dele, né? E ele ser roubado totalmente. O furar aqui, eles marinheiros lá, eles podem consertar o furo. Mas se os piratas virem roubarem tudo, não tem o que fazer. Então aqui tem duas coisas. Um prejuízo menor e um prejuízo maior. Quando acontece isso, a pessoa, óbvio, lógico, vai optar pelo prejuízo menor, não é? Vamos para a segunda questão. Quanto aquele jovem, não é? Que foi morto, né? Queríamos que Deus substituísse por outro filho melhor que ele. Melhor na pureza, mais próximo e mais bondoso. Diz que era uma criança ruim, propensa ao mal, e que seria desgraça para os seus pais nessa vida e na outra, e seria um corruptor na terra. Então, esse homem fez isto com o menino, né, mandou ele para outra vida mais cedo, para que fosse um alívio para os pais. Mas toma cuidado aí. Não vai achar que você é o Hodor fazendo isso com as crianças na rua. Não. Né? E o versículo 82 fala o seguinte. Quanto aqueles dois jovens, quanto aquela muralha, aquele muro que estava caindo, e o pessoal não quis dar comida para nós, pertencia a dois meninos órfãos. E abaixo do outro lado daquele muro, tinha um tesouro. Esse tesouro foi o dinheiro tudo que seus pais guardaram e esconderam num cofre atrás daquele muro. E seus pais eram virtuosos. Wakana abuhuma salihan. Seus pais eram virtuosos. Guardaram dinheiro, esconderam o dinheiro, e o muro estava caindo. Se o muro caísse, as pessoas maldosas da cidade saberiam que eles eram órfãos, iriam pegar todo o dinheiro, a riqueza, a herança das crianças. Então eu fui lá e levantei o muro, protegi para que ninguém visse o tesouro. Daí termina o versículo dizendo, né? Essa é a interpretação daquilo com quem não pudeste ter paciência. A história do moço Hodor, meus irmãos, minhas irmãs, é uma história de humildade, uma história de aprendizagem. A pessoa pode chegar ao nível onde chegou um profeta. Ele não sabe de tudo, a não ser aquilo que ela ensinou para ele. E sempre vai ter alguém que encaminhou ele, levou ele até o Hodor. O profeta Moisés precisou que alguém levasse ele até alguém para ensinar isto para ele. Eu, você, precisamos de alguém que nos ensine, que nos conduza até alguém que possa nos ensinar. Nós podemos ser aquela pessoa que irá conduzir alguém para outro ensinar. E podemos ser também aquela pessoa
que conduzem os outros para nós, para que nós ensinarmos, para ensinarmos a elas. Então, nisso são três coisas, né? Três coisas. Quem está procurando conhecimento, o elo de ligação entre a pessoa e quem está ensinando. Seja uma dessas três pessoas. Seja uma dessas três pessoas. Seja aquele que está ensinando. Não posso, não consigo. Então, seja aquela que conduz as pessoas ao conhecimento. Não posso, não consigo. Então, seja aquela que está aprendendo. Três pessoas. Quem ensina, quem conduz as pessoas ao conhecimento, a aprender, e quem aprende. Todos nós, eu, você, todos nós, passamos por essas três fases diariamente. Ou nós estamos aprendendo algo, ou nós estamos levando essa pessoa para aprender algo com alguém, ou nós estamos ensinando. Mas isso é possível com a humildade. Com a humildade. Que eu não sei, alguém sabe mais, e eu quero aprender, e alguém vai me conduzir até essa pessoa. E eu vou observar, terei paciência, serei perseverante no aprendizado até minha formação. Essa é a lição da Surata número 18. E na próxima aula, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, vamos encerrar essa série da Surata da Caverna. E até o próximo vídeo. Ficou longo, mas espero que tenha trazido benefícios para todos nós. Surata número 18, versículo 60 ao 82. Até a próxima. Assalamu alaikum.